Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu espero que você esteja bem na companhia dos seus, aí na sua casa. O nosso texto de hoje é Gálatas 5, de 16 a 26, e nós estamos refletindo sobre a graça que liberta. Paulo está na parte prática da carta. E no contexto aqui desse texto, ele trata da temática da liberdade. A liberdade é oposta tanto ao legalismo judaico quanto à libertinagem pagã. Logo, livre não é quem faz o que quer, mas quem faz a vontade de Deus. Os Gálatas são livres para amar, especialmente a Deus e ao próximo. Assim, o amor é o que caracteriza os filhos de Deus na família de Deus. Então, Deus nos liberta para que nós possamos amar. É isso que Paulo está ensinando nesse exato momento. Tendo tratado da liberdade para amar, o apóstolo apresenta agora o conflito existente em todos os filhos de Deus, em todos aqueles que ouviram e creram no Evangelho. Esse conflito é entre a carne e o espírito. E antes de seguirmos então adiante, é necessário compreendermos bem o significado destes termos. Aqui, carne é a natureza humana caída, que anseia pelo pecado. A carne é o que nós somos por nascimento natural. Todos nós nascemos na carne. Ela opera na lógica da rebelião contra Deus. E o resultado dessa rebelião são as obras da carne. É assim que Paulo chama, as obras da carne. No verso 17, espírito, com E minúsculo, é a natureza humana redimida, a natureza humana que anseia por Deus. O espírito é o que nós nos tornamos por novo nascimento. E ele opera numa lógica completamente diferente. Ele opera na lógica da submissão a Deus. E o seu resultado também é muito diferente. O resultado dessa submissão é o que Paulo chama de o fruto do Espírito. Bom, nos demais versos desse texto que estamos refletindo, Espírito com E maiúsculo é o Espírito Santo. Nós somos regenerados quando ele vivifica o nosso espírito. E além disso, o Espírito Santo é quem faz o fruto do Espírito brotar no nosso espírito. É o Espírito Santo que leva o nosso espírito, a nossa natureza humana redimida, a frutificar. Tendo dito isso, eu gostaria de propor que a nossa santificação é um processo de submissão ao Espírito Santo. E esse processo ele produz dois efeitos. O primeiro efeito, segundo o texto, é a mortificação da carne. Sobre a carne, a nossa natureza humana caída, Paulo diz o seguinte: a carne anseia pelo pecado. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Verso 16. Os desejos da carne são os desejos pecaminosos. Todos nós sabemos e todos nós conhecemos muito bem esses desejos pecaminosos porque eles habitam em nós.
Paulo segue e diz que a carne é condenada pela lei. Se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Verso 18. Quem está debaixo da lei recebe a justa condenação pelo seu descumprimento. E por fim ele diz: e a carne é caracterizada pela presunção. Observe bem esse texto. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Quem procura ser justificado diante de Deus pelo cumprimento da lei, torna-se presunçoso, torna-se uma pessoa cheia de si mesma. Essa presunção, segundo o texto, ela se expressa de dois modos muito claros. Primeiro, pela provocação dos outros, quando se considera superior. E segundo, pela inveja dos outros, quando se considera inferior. Paulo trata dessa mesma temática em Romanos, no capítulo 2, quando ele diz que ora a nossa consciência nos acusa, ora a nossa consciência nos defende. Quando é que ela nos acusa? Quando nós somos ou nos consideramos inferiores aos outros. E quando é que ela nos defende? Quando nós nos consideramos superiores aos outros. Então, quem opera na lógica da carne se torna uma pessoa presunçosa, uma pessoa que fica se comparando com as outras. O apóstolo afirma que os desejos invisíveis da carne, eles se transformam em obras visíveis da carne. Na Bíblia, a Mensagem, o Eugene Peterson traduz essas obras da seguinte forma, preste atenção. Essa tradução é sensacional. Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental detonada. Busca frenética por felicidade sem satisfação. Deuses que não passam de peças decorativas. Religião do espetáculo. Solidão paranoica. Competição selvagem. Consumismo insaciável. Temperamento descontrolado. Incapacidade de amar e de ser amado. Lares e vidas divididos. Coração egoísta e insatisfação constante. Costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais. Vícios incontroláveis. Tristes paródias de vida em comunidade. E se eu fosse continuar, a lista seria enorme. Quantas relações com esse mundo que nos cerca, com essa realidade da qual fazemos parte. Então, tendo apresentado as obras da carne, Paulo faz uma séria advertência. Ele diz assim: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Verso 21. Bom, quem leu a lista das obras da carne e lê essa advertência, só pode concluir uma coisa: eu não herdarei o reino de Deus. Eu estou lascado, ou deu ruim. Porém, um detalhe precisa ser ressaltado aqui. O verbo traduzido por praticam refere-se à prática habitual, não aos lapsos ocasionais. Ufa! A gente até respira mais fundo e muito mais aliviado. Ou seja,
Não herdará o reino de Deus quem, consciente e deliberadamente, pratica as obras da carne como um hábito. É isso que o texto está ensinando para a gente. Além disso, o apóstolo declara: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Verso 24. Isto é, quem pertence a Cristo Jesus é habitado pelo Espírito Santo. E quem se submete ao Espírito Santo recebe poder para crucificar a sua carne, o seu anseio pelo pecado. E o que nós podemos aprender, então, com tudo isso? Nós aprendemos que precisamos discernir muito bem o que é carne e quais são as obras da carne na nossa própria vida. Precisamos clamar a Deus por determinação para crucificá-la e reconhecer que nós somos total e completamente dependentes do poder do Espírito Santo para fazer isso. Na força do nosso próprio braço, nós sabemos porque nós nos conhecemos, nós não conseguimos crucificar a carne com seus desejos. Mas isso produz em nós também humildade em relação a nós mesmos. Nós sabemos que não somos melhores do que ninguém e não devemos nos considerar melhores do que ninguém. Nós somos alcançados pela maravilhosa graça de Deus e é isso que nos mantém de pé. Então, se nós crescemos em humildade em relação a nós crescemos também em misericórdia e graça em relação a todas as demais pessoas. Por quê? Porque todas as demais pessoas, assim como cada um de nós, precisam ser alcançadas pela mesma misericórdia e pela mesma graça de Deus. Isso nos leva ao segundo efeito. O segundo efeito da submissão ao Espírito Santo é a frutificação do Espírito. Em oposição à carne, a nossa natureza caída, está o Espírito, a nossa natureza redimida. Paulo declara: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Esse é o verso 17. Vocês se lembram que no início eu disse que aqui a melhor tradução é espírito com E minúsculo, não espírito com E maiúsculo, uma referência ao Espírito Santo, como aparece em algumas traduções. É praticamente impossível ler este texto e não lembrar de Romanos capítulo 7, onde o apóstolo afirma: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Romanos 7, versos 15, 18 e 19. Aqui, nesse momento, uma pergunta se faz então necessária. Como o Espírito, a nossa natureza humana redimida, pode vencer a carne, a nossa natureza humana caída? E a resposta parece clara. O Espírito deve se submeter ao Espírito Santo. Uma vez que os Gálatas receberam vida pelo Espírito Santo, verso 25, eles devem se submeter a eles. Paulo usa aqui 3 verbos
para explicitar esta submissão ao Espírito Santo. O primeiro verbo é o seguinte: vivam, vivam pelo Espírito. Verso 16. O que isso significa? Considerem o Espírito Santo na forma como vocês vivem a vida. Levem o Espírito em consideração. Isso significa que há uma maneira certa de viver nesse mundo criado por Deus. O segundo verbo é sejam guiados. Ele diz, sejam guiados pelo Espírito. Verso 18. Aqui nós nos encontramos diante da dimensão passiva da nossa submissão. Isso significa o seguinte: deem razão ao Espírito Santo e façam o que ele diz. O Espírito Santo é uma pessoa que fala e que deseja ser ouvida e obedecida por nós. Isso é tão importante que eu quero repetir. O Espírito Santo é uma pessoa que fala e que deseja ser ouvida e obedecida por nós. Isso é nos submetermos ao Espírito. E o terceiro e último verbo é andem. Andem pelo Espírito. Verso 24. Essa é a dimensão ativa da nossa submissão. Literalmente, o que o apóstolo está dizendo aqui é: caminhem em linha reta, seguindo o Espírito Santo. Então, o Espírito vai à nossa frente e nós vamos caminhando em linha reta, o seguindo. Essa palavra andem aqui, ela é retirada do ambiente militar. Ela fazia referência à marcha militar, onde cada um deveria seguir imediatamente aquele que estava à sua frente. Então ele pega essa palavra e aplica agora a nossa nova vida. O Espírito vai à nossa frente e nós seguimos o Espírito, alinhados ao Espírito. Essa caminhada requer disciplina e possibilita um novo modo de pensar e um novo desejar. E aqui entram as chamadas disciplinas espirituais. A importância de orar, a importância de ler e meditar nas Escrituras, a importância de ter tempo de solitude, mas também a importância de termos tempo de comunhão com outras pessoas. À medida em que vamos nos submetendo a essas disciplinas espirituais, nós vamos crescendo nesse novo modo de pensar, nesse novo modo de desejar que é segundo o Espírito Santo. E o resultado da submissão ao Espírito é o fruto do Espírito. Na mesma Bíblia, a Mensagem, Peterson traduz esse fruto do Espírito da seguinte forma. Mais uma vez, preste muita atenção. Mas vamos falar da vida com Deus. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem num pomar, afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição para comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e em todas as pessoas. Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra, e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente as nossas habilidades. Mais uma vez, é isso que o Espírito Santo deseja gerar em nós, esse fruto do Espírito. Bom, e o que nós aprendemos com tudo isso? Aprendemos que o conflito interior entre a carne e o Espírito é uma realidade inevitável. E a vitória espiritual é uma possibilidade real. Deus deseja que os seus filhos
e filhas sejam vitoriosos espiritualmente. Desejam que no poder do Espírito Santo eles vejam o fruto do Espírito na sua própria vida, na sua própria existência. E o segredo da vitória espiritual é a submissão ao Espírito Santo. É isso mesmo, olha, o segredo da vitória espiritual é a nossa submissão ao Espírito Santo, pois ele nos dá poder tanto para mortificar a carne, quanto para frutificar no Espírito. Mortificar a carne e frutificar no Espírito são dois lados de uma mesma moeda. Como é que isso acontece em nós, quando nós nos submetemos à ação do Espírito em nós? A minha oração é que sejamos todos cheios do Espírito Santo e que conquistemos vitória espiritual. Nisso está a nossa verdadeira liberdade. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa